Olá, tudo bem? Vamos resolver agora o problema 79 do de Huxley, multiplicação da diagonal de uma matriz. Então, um problema simples para a gente exercitar a utilização de matrizes em C. Então, a descrição na matemática é comum o uso de matrizes de números. Essas matrizes podem ser utilizadas para vários fins e a álgebra linear fornece a teoria necessária à sua manipulação. Então, dado uma matriz 4x4, você deve fazer um programa que vai ler uma constante K, ler a matriz e escrevê-la após ter multiplicado os elementos da diagonal principal pela constante K. Então, formato de entrada, primeiro um inteiro K, depois 16 valores inteiros, que vão corresponder aos elementos da matriz. Então, primeiro serão fornecidos os elementos da primeira coluna, depois da segunda coluna e assim sucessivamente, certo? E a entrada termina quando K for igual a zero. Então, neste exemplo, nós temos essa entrada, né? No primeiro momento, o valor 3, depois, que é a constante K, e depois os 16 valores da matriz, certo? Então, como saída, deve imprimir a matriz resultante no formato de matriz, onde os elementos da primeira linha aparecerão lado a lado, separados por um espaço, e deve haver inclusive um espaço depois do último elemento em cada linha, e cada linha da matriz será separada por um final de linha, inclusive depois da última, certo? Então, primeiro um valor inteiro K, em seguida 16 valores inteiros correspondentes aos elementos da matriz, e esses valores vão sendo fornecidos coluna a coluna, certo? Então existe aí uma pequena diferença em relação a outros exemplos que a gente vem trabalhando, em que os elementos vão preenchendo a matriz linha a linha. Então aqui nós temos coluna a coluna, certo? Então vamos para o nosso ambiente de desenvolvimento. Tiro sempre esse comentário inicial, esses parâmetros da função. O código do problema é o 79, então TH79, e podemos começar. Bem, como dado de entrada, nós temos apenas a constante K e a matriz 4x4, certo? Como são do tipo inteiro, irei declarar uma variável int chamada de K. Em seguida, a matriz, vou chamar de N, 4x4. Então, lembrando que, assim como vetores, em que a gente necessitava especificar o tamanho do vetor, com as matrizes a gente também precisa, né? Visto que uma matriz é um vetor bidimensional, então é necessário especificar a quantidade de linhas e colunas entre os colchetes, certo? E conforme vimos em aula e em alguns outros exemplos, é necessário utilizar duas variáveis que vão servir para acessar os elementos, né? Essas variáveis vão representar os índices da matriz e servem para que a gente acesse os elementos da matriz. Então, irei declarar aqui as variáveis I e J, que vão ser utilizadas nos laços para acessar os elementos da matriz. Então, no primeiro momento deve ser efetuada a leitura do elemento K. Então, nós temos scanf%d, passando I comercial K. E em seguida é necessário ler os 16 elementos da matriz. Então, iremos utilizar um duplo for. E a instrução que vai ser repetida 16 vezes, né, vai ser executada 16 vezes, vai ser o scanf para fazer a leitura dos 16 elementos da matriz. Então percebam que, diferentemente de outros exemplos, usualmente, né, a variável I ela ficava
no primeiro for, porque a variável i ficava fixa e os elementos do j e o j iria variando, né? Então a gente fazia a leitura linha por linha, certo? Primeiro o i fica fixo, o j varia, em seguida o i incrementado e o j varia novamente. Nesse caso eu coloquei a variável j como variável, né, no for mais externo, e estou colocando o i para ele ir variando dentro do for mais interno. E percebam que agora o j vai ficar fixo e posteriormente o i vai sendo incrementado. Então, primeiramente vai ser lido o valor 00, o valor, né, utilizando os índices 00, depois o elemento 10, depois 20, depois 30 e assim sucessivamente, né? O j vai ser incrementado e aí vai passar a ser o 01, 11, 21 e 31 e assim sucessivamente. Então, nesse primeiro momento está sendo feita a leitura dos elementos da matriz e depois é necessário efetuar a multiplicação, né, da constante pelos elementos que estão na diagonal principal. Então podemos utilizar um duplo for novamente e além disso, né, devemos colocar uma condição para que a multiplicação seja efetuada. Os elementos que estão na diagonal principal são sempre os elementos onde o índice i é igual ao índice j, né? Onde os índices, aqui eu chamei de j, mas você pode utilizar outro índice, é sempre quando os índices são iguais, certo? Recapitulando aqui que é necessário multiplicar os elementos da diagonal principal pela constante k. Então basta verificar que os índices são iguais. Então, sempre que o índice i for igual ao índice j, é necessário realizar a multiplicação. Então, com essa instrução, nós estamos dizendo, né, que o elemento ij vai receber o resultado da multiplicação do elemento ij pela constante k que foi informada na primeira leitura, certo? Com isso, a gente efetua a multiplicação da matriz pela constante. Efetua a multiplicação dos elementos que estão na diagonal principal pela constante. E em seguida é necessário imprimir, né, os valores da matriz conforme está sendo ilustrado aqui. Então podemos utilizar novamente um duplo for para fazer isso. Nesse caso, como a impressão ela pode ser feita linha a linha, né, então a gente pode utilizar conforme estávamos fazendo em exemplos anteriores, né? Fazendo linha a linha, a impressão dos elementos, depois uma quebra de linha, os elementos da linha seguinte e assim sucessivamente. Então é necessário exibir o elemento da matriz seguido de um espaço em branco, conforme especificado, né? Então os elementos da primeira linha aparecerão lado a lado, separados por um espaço, e deve haver inclusive um espaço depois do último elemento, mas isso nesse caso não é um problema. Para todos os elementos vai ser impresso aqui o %d representando o valor inteiro, seguido do espaço em branco. E aqui basta especificar o elemento ij da matriz, certo? Para cada linha é necessário inserir também uma quebra de linha, então basta colocar aqui um novo printf com 1%, um barra n, certo? Então, com esse for do j, vão ser impressos os valores da linha, e quando esse for encerrado, vai ser impressa aqui essa quebra de linha, certo? Então, basicamente é isso. Vou utilizar aqui esses elementos
para ilustrar. O programa está compilando com sucesso e irei utilizar aqui os elementos que foram informados. Então perceba que a saída exibida, né, está sendo igual à saída esperada pela plataforma, né? Então, de fato, os elementos que estão sendo multiplicados pela constante são os elementos da diagonal principal. Então, uma única observação que ficou faltando é que esse processo de ler constante e em seguida a matriz, multiplicar os elementos da diagonal principal pela constante e exibir a matriz, vai ficar se repetindo enquanto o valor de K informado for diferente de zero. Então a entrada termina quando K for igual a zero. Então podemos fazer isso simplesmente utilizando a estrutura de repetição enquanto, certo? Então basta que adicionemos aqui o enquanto. Então todas essas instruções vão estar dentro do laço e por fim essa instrução deve ser repetida novamente e a condição do laço do enquanto deve ser enquanto o K for diferente de zero. Então, enquanto a constante for diferente de zero, vai efetuar a leitura da matriz, efetuar a multiplicação da constante pelos elementos da diagonal principal, exibir a matriz e ler novamente uma constante. Então, quando for efetuada a leitura novamente da constante, volta para o início do laço, é verificado se a nova constante é diferente de zero, se sim, o processo continua. Se não, se for igual a zero, o programa vai ser encerrado, certo? Então vamos só verificar aqui o formato da saída, se está de acordo com o que está sendo pedido. O programa deve imprimir a matriz resultante no formato de matriz e cada linha da matriz será separada por um final de linha, inclusive depois da última, certo? Então, a princípio, está ok. Então vamos pegar essa solução, fazer aqui o envio da resposta e ver se a plataforma está aceitando. Bom, a plataforma aceitou, o problema resolvido com sucesso e essa solução está desempenhando de acordo com o que está sendo pedido, certo, pessoal? Então, nesse exemplo, podemos praticar um pouco mais conceito de matriz, estrutura de repetição, certo? Um duplo laço, né, para percorrer os elementos da matriz. Então é importante que isso fique bem claro para você. Como é que esses elementos da matriz estão sendo acessados, por que a gente utiliza um duplo laço e pratique bastante, revise essa solução, assim como outros exercícios, revise o conteúdo da aula até que fique 100% claro o que está sendo feito. Bons estudos, qualquer dúvida coloque nos comentários, pesquise também materiais alternativos, discuta com seus colegas e é isso. Um abraço, tchau, tchau.